E o tema hoje é inovação. Como vocês sabem, inovação é a mola da competitividade, do progresso, e na saúde não é diferente. Então, a ideia hoje é juntar um painel de 4 palestrantes para a gente falar um pouco sobre inovação e o que inovação está trazendo de benefícios para a área de saúde. Então, para falar sobre essas questões, eu queria chamar os nossos 4 palestrantes de hoje. Primeiro, o Dr. Fábio Gandur, que é coordenador da área de pesquisa e inovação na IBM do Brasil. Então, Fábio, por favor. O Maurício Cepeda, que é o diretor sênior de consultoria e serviços da IMS Health. Lá está o Fábio, disfarçado de homem de negócio. Queria convidar a Merula, que é a presidente da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e Talassemia, e também da Abrasta, e também é empreendedora social pela Folha de São Paulo. E, por último, mas não menos importante, o Tiago Lucas, que é o idealizador da Hemoliga, que é uma plataforma web de integração de hemocentros brasileiros e os potenciais doadores de sangue no país. A ideia é que cada um de vocês tenha 15 minutos para poder apresentar o que está fazendo, depois a gente vai abrir para um debate. A ideia é terminar pontualmente às 10h30, para que a gente possa interagir na feira e tal, e os outros painéis. Então, vou começar convidando o Tiago, para você fazer a tua apresentação. Eu pediria que depois das perguntas, quem quiser fazer pergunta depois, na hora da pergunta, levanta a mão, a gente vai ter alguns microfones na plateia para poder acompanhar. Gente, obrigado. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Abrale pelo convite, na figura da senhora Merula. Estou vindo de Natal apresentar esse projeto, que começou lá, em Natal, no Rio Grande do Norte, e é com muito prazer que eu apresento a Hemoliga. A Hemoliga é um projeto que nasceu, na verdade, de simples doadores de sangue. Há 10 anos atrás, a minha tia teve câncer e ela foi passar por um procedimento, e meu padrinho falou, você pode... Não que ela esteja precisando, mas você pode doar sangue para sua tia, para caso haja uma eventualidade. Eu falei, com certeza, morrendo de medo, mas fui doar. E quando doei, eu vi realmente que era algo extremamente simples, desmistifiquei a questão da doação, e aí começou o meu amor realmente pela questão da doação de sangue. E encontrei um outro amigo também que comungava desse mesmo desejo da gente ajudar, da gente expandir um pouco essa ideia da doação de sangue pelo Brasil, desmistificar mesmo, que até hoje a gente sabe que existem muitas barreiras a respeito da doação de sangue, foi quando a gente criou a Hemoliga. A Hemoliga, como eu já tinha dito, ela é um projeto desenvolvido para melhorar a realidade das doações de sangue no Brasil, que hoje ainda são muito duras. É uma realidade muito difícil, às vezes que não passa... Talvez não passe tanto na TV, mas a gente que tem a oportunidade de acompanhar um pouco o dia a dia dos hemocentros, a gente vê realmente a dificuldade hoje de captar novos doadores e doadores regulares de sangue. Essa tecnologia ela já está, como eu falei, desde o dia 16 de abril do ano passado, funcionando, e ela vem transformando a maneira realmente como a sociedade se comporta diante dessa temática da doação. Quais foram os problemas que a gente visualizou e que a gente tentou resolver de uma forma muito simples, como daqui a pouquinho vocês vão conhecer o nosso aplicativo? Hoje não há praticamente uma interação entre o doador e o hemocentro. Hoje ainda é uma relação muito fria. Normalmente o hemocentro, por também não ter tempo nem pessoal para isso, ele vai te ligar quando precisa, mas você não mantém uma relação com o hemocentro. Os meios de convocação do doador ultrapassados, hoje muito se faz diretamente via telefone, ou mala direta, ou às vezes por mídia social, mas às vezes não tem o alcance esperado, infelizmente. O déficit de doadores no Brasil, o alto índice de doações dirigidas, aquela doação que você sempre faz, como eu comecei lá 10 anos atrás, para minha tia, ainda perdura. Hoje, vou até trazer um dado de Natal, de cada 10 doações, 7 doações são doações dirigidas, doações que você faz para alguém. Então, a gente está falando que existem, de cada 10, 3 doações voluntárias. É muito pouco para a gente conseguir abastecer os estoques como a gente imagina. A baixa atratividade para conquistar novos doadores,
muito também pela desinformação. Isso é só um dado, né? Hoje o Brasil ele tem cerca de 1,9% de doadores, quando o padrão da OMS, né, o que a OMS diz como satisfatório a nível mundial, é 5%. Então, a gente está falando de um déficit um pouco maior de 6 milhões de doadores no Brasil. Né? Uma diferença ainda muito grande a ser conquistada. De 2008 a 2013, houve uma evolução de apenas 0,3%. Então, assim, a gente viu realmente que tem muita coisa a ser feita por essa causa. Isso aqui são os dados, né, falando só por informação, né, de como é que estão hoje. Isso foi uma dos últimos censos que fizeram a respeito da doação no Brasil. Isso aqui é um vídeo bem... 30 segundos de vídeo. Eu não sei como eu vou ativar o vídeo daqui. Porque tem que dar um playzinho só na tela. Aí, obrigado. Lá naquele playzinho, por favor. Está lá embaixo. Aí, isso. Aqui mostra em 30 segundos o que é o aplicativo, é muito simples. Vamos ver. Vai abrir. Isso, agora vai. Não está indo? Então a gente passa. Vocês vão entender o que era o vídeo na apresentação, na continuidade. É uma pena. É um videozinho bem explicativo, bem legalzinho, pequenininho. Mas dá para dar uma... Estou vendo que não está abrindo aqui. No computador estava. Mas vamos lá. Quais são as funcionalidades do aplicativo? Né? Ele atualiza o estoque de sangue em tempo real. Essa é uma das principais funcionalidades. Hoje, quando o Hemocentro ele atualiza, normalmente ele atualiza cerca de 2 vezes por semana, a pessoa passa por um computador e dali fica. Essa informação, às vezes, não é compartilhada. Pelo aplicativo, quando você baixa o aplicativo e coloca seu tipo sanguíneo, toda vez que o Hemocentro atualizar o estoque de sangue, você vai ter atualizado na tela do seu aplicativo como é que está o seu nível, no nível do seu tipo sanguíneo, né? A informação vem personalizada na tela. A informação é rápida e direcionada, porque quando o seu tipo sanguíneo está no nível baixo ou crítico, isso também, quando você está num período elegível para doar, você recebe uma notificação de push, que nem notificação de WhatsApp, te convocando a fazer aquela doação, que realmente seu tipo sanguíneo está no nível baixo ou crítico. Então, o aplicativo também ele envia essa informação em tempo real. O usuário recebe, como eu falei, essa notificação, a informação da próxima e da última doação, porque você registra a sua doação pelo aplicativo. Então, com isso, o aplicativo te estimula a doação voluntária, porque ele sempre vai te dizer, olha, falta tantos dias para você doar novamente. Então, o aplicativo também entende a sazonalidade da doação também, né? Limitada até 4 vezes para o homem, 3 vezes para a mulher por ano. Tem os períodos. Então, se eu doei hoje e amanhã estiverem precisando do meu sangue, obviamente que o aplicativo não vai te acionar, porque você não pode contribuir naquele momento para doar. Então, hoje uma das principais preocupações que nós temos é não deixar o aplicativo chato, repetitivo. Então, ele só te avisa quando você está apto para doar. Geolocalização dos hemocentros parceiros, né? A gente mapeia todos os hemocentros e ali você tem a localização, obviamente, não há desculpa de não saber onde é o Hemocentro, não, vai lá, clica que você vai saber exatamente onde fica. As campanhas do Hemocentro também são enviadas diretamente pelo aplicativo e fica um registro no aplicativo sobre essa campanha. E o registro da doação, como eu falei, que você registra e você sabe exatamente quando você doou e a próxima vez que você vai vir a doar. Hoje nós já estamos em 6 estados do Brasil. Né, começamos no Rio Grande do Norte, depois implantamos na ProSangue, depois fomos para Amazonas, Pará, Bahia e o último foi a Paraíba. E nós já estamos também com alguns outros estados para estar implantando até o final do ano. Então, a gente só temos 1 ano praticamente de vida e a gente vem tendo um crescimento bem grande no aplicativo. Só para vocês entenderem um pouco o impacto que a gente pode causar nas doações de sangue no Brasil, a gente está falando que esses 6 hemocentros, eles têm hoje nos bancos de dados o potencial de 2,7 milhões de doadores. Né? Se a gente conseguisse ter uma reversão
hoje maior do que a realidade do Brasil, com certeza a gente já estaria mudando radicalmente a realidade dessas doações. Esse déficit que existe, que é tão grande ainda no Brasil. Vou passar rapidamente, depois eu peço a gentileza de quem se interessar entrar. Nós temos a plataforma para o iOS, para o Android e para o Windows Phone. Essa aqui é a telinha de entrada do aplicativo. Então, você faz seu cadastro. Essa aqui é uma informação personalizada. Eu tenho meu tipo sanguíneo, eu tenho quando foi minha última doação, eu posso registrar a doação, eu também posso ver os estoques de todos os outros tipos sanguíneos também. Eu tenho aqui onde são os outros postos de coleta. Aqui eu também consigo ver todo o estoque do Hemocentro atualizado em tempo real. Ali eu posso compartilhar, eu tenho a geolocalização e eu posso telefonar, só clicando naquele telefonezinho ali, eu já entro em contato também com o Hemocentro para saber que dia eu posso doar, qual é o melhor dia, como é que eu faço. Então, a gente passa todas as informações. Isso aqui também é só um exemplo de, mesmo a campanha, você recebe uma notificação de push, mas também ela fica agendada até um período. Você vê aquela campanha mesmo, até dia 25/9, isso foi um print recente que eu tirei. E você também tem os requisitos básicos, né, os impedimentos temporários, que era uma demanda muito grande dos hemocentros, que recebiam muitas ligações exatamente para se falar dessas questões, e a gente colocou hoje no aplicativo, e a gente sente pelos hemocentros que houve uma baixa realmente muito grande dessas ligações. Então, isso está sendo bastante efetivo. E a geolocalização dos hemocentros parceiros. Né? Cada pontinho que tem aquele coraçãozinho, o nosso ícone da nossa logomarca, você encontra o hemocentro, os postos de coleta. E tudo isso é muito simples para os hemocentros eles usufruírem. A questão do registro de doação, quando você clica ali, ele já atualiza a data que você doou, assim como sua data futura. Só para vocês entenderem, isso aqui é mais um ambiente gerencial, mas vocês entenderem como é simples um hemocentro aderir ao aplicativo. O aplicativo não há qualquer tipo de custo. Eu não ganho absolutamente nada com o aplicativo. Eu gosto sempre de deixar bem claro. Esse aplicativo é de graça para os hemocentros públicos. Então, eu consigo implantar em qualquer hemocentro público até a distância, porque ele tem esse acesso à gerência, ele tem essas informações em tempo real, né, de quantos usuários, quantas doações cadastradas. Hoje a Hemoliga, ela tem mais de 3.000 doações registradas. Né? Então, a gente está falando aí que se uma bolsa de sangue pode salvar de 3 a 4 vidas, a gente está falando que a Hemoliga já contribuiu potencialmente para salvar 12.000 vidas. Né? Então, eu acho que a nossa maior recompensa ela já está sendo muito bem executada. Aqui, como eu falei, você tem esses dados em tempo real, isso eu peguei só de um hemocentro. Para atualizar o estoque é mais simples ainda, porque você entra no site e você só clica nessas informações. Como é que está? Está satisfatório, crítico, está baixo? Você clicou nessas informações, dá um salvar em 10 segundos. Todas as pessoas que têm um aplicativo em mãos recebem essa informação atualizada em tempo real. Vocês imaginam que hoje, tem até um depoimento aqui de uma pessoa da comunicação social nos hemocentros, ela falando que hoje elas levam horas para disponibilizar pessoas para entrar em contato com os doadores, para convencê-los a doar. Às vezes muitos não atendem, por isso também que a gente colocou a notificação de push, porque eu posso estar falando com vocês aqui, meu celular vibrou, vou dar uma olhadinha, eu já sei que a informação foi passada. Então, hoje o telefone, a gente sabe que cada vez mais a gente está atendendo menos. Então, o aplicativo ele não te liga, ele sempre vai te enviar uma informação. E também ele só envia uma informação, como eu falei, quando você está apto a contribuir. A campanha não, a campanha a gente manda sempre porque você pode compartilhar, então a sua ajuda é indireta, mas também é muito importante. Então, ele colocou essa informação, se hoje eu tenho aqui em São Paulo 15.000 aplicativos, porque eu só acredito em poucos perfis que utilizam o aplicativo. Quem doa sangue, quem apoia a causa, quem doa sangue, quem apoia a causa. Eu não acredito que quem não gosta de sangue vai ter o aplicativo. Então, a gente sabe que quando a gente dispara uma informação, a gente tem um percentual de assertividade bastante grande. Então, ela atualizou isso aqui em 10 segundos. Em segundos, todas essas pessoas recebem informação do tipo sanguíneo, quem está crítico, quem está baixo, enfim. Isso aqui só são algumas informações. Nessa tecnologia é pioneira. Nós temos mais de 17.000 downloads efetivos de pessoas usando. A gente tem muito mais downloads, mas hoje pessoas efetivamente usando. Né? Mais de 85.000 acessos ao site. Nós
Participamos de algumas premiações nesses últimos tempos, a própria Microsoft que desenvolveu o nosso aplicativo para o Windows Phone. Então, existem algumas grandes empresas que estão contribuindo para que a Hemoliga realmente tenha um crescimento exponencial. Foi exatamente o relato, né, da Helenira lá, ela falando que para prospectar uma série de doadores para comparecerem ao Hemonorte, levamos horas de ligações, mala diretas e mensagens, além de termos que parar o que estamos fazendo para nos dedicar a isso. Com a Hemoliga, atingimos 10 vezes mais o número de pessoas em segundos. Né? Essa informação para a gente eu acho que o trabalho está sendo entregue, está sendo bem feito. Nós recebemos, esse é o meu sócio, nós recebemos esse prêmio ontem até, do governo do estado do Rio Grande do Norte, que é o troféu Hemo Atitude. Aí eu coloquei essa imagem ontem à noite, desse prêmio que nós recebemos lá, com muito orgulho. Pessoal, foi um pouco rápido, mas eu acho que deu para passar um pouco a ideia do aplicativo. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e vou estar aberto aqui posteriormente para qualquer dúvida, informação, vai ser um prazer. Muito obrigado. Tiago, parabéns pela iniciativa. Realmente, eu acho que a Hemoliga é um exemplo claro de como que a tecnologia pode ajudar a aumentar e difundir esse serviço na área de saúde. Depois a gente vai ter a oportunidade de fazer as perguntas para o Tiago. Eu queria convidar agora o Maurício Cepeda, que é diretor sênior de consultoria de serviços da IMS Health do Brasil, que vai contar uma iniciativa que eles estão fazendo para a gente também. Bom dia a todos. Eu sou Maurício Cepeda, conhecido como Cepeda. O primeiro fato interessante é que eu não sou aquele senhor mexicano que estava na foto, né? Mas eu cuido da área de consultoria da MS do Brasil. Estou aqui junto com o André Ferraz, que na verdade é o nosso líder da prática de evidência no mundo real e que foi responsável por esse trabalho junto com a Ellen, que está com a gente aqui da Abrali também, cientista de dados. Muito bem, o que a gente veio trazer para vocês hoje aqui? A importância de você usar, né, bases de dados de desfecho de paciente para você entender o sistema de saúde, né, entender o que está acontecendo, ver as implicações disso e conseguir tomar ações com base nisso. Tá ruim o som, né? Muito bem. Bom, primeira coisa, entender um pouco quem é a gente, né, e o que a gente tem feito junto com a Abrali. O IMS é uma empresa global, está aí na estrada há muito tempo, né, muito antes de existir internet, Google, etc. E o IMS, desde a ida dos idos da década de 60, coleta dados no mundo inteiro da indústria de saúde, né. Começamos com a parte farmacêutica, era, na época, né, o grande Big Brother da indústria farmacêutica, captando dados de todo tipo, né, transação de medicamentos, dados de paciente anonimizado, etc. E o IMS foi crescendo ao longo do tempo, né? Hoje é muito mais sofisticado do que quando começou. Hoje, a gente, além de ter muitas e muitas bases de dados proprietárias, a gente também tem equipes especializadas no mundo inteiro, são equipes de consultores, que tratam de vários assuntos, né? Dos quais a questão de acesso a medicamentos. Em um determinado momento da história, o IMS pensou o seguinte: olha, eu tenho tanta informação sobre o que acontece aí no mundo, né, de pacientes, de medicamentos, de dispositivos médicos, etc., e eu tenho equipes tão especializadas em tratar, não só com toda essa massa de dados, mas também que entendem o funcionamento, né, dos sistemas de saúde, da indústria, etc. e tal. Por que não juntar isso e fazer uma prática que a gente chama de Real World Evidence, né, que é a evidência do mundo real, e ver quais são as consequências disso, né? Todas as consequências não só para a parte do sistema de saúde em si, mas até as consequências econômicas disso, né? O que é evidência no mundo real? Evidência no mundo real é um mundo que ele está além de todo aquele mundo controlado dos estudos clínicos, né? Então, um estudo clínico é tudo muito controlado, né? Você tem grupos de controle, você tem o grupo em que você está intervindo, todos esses pacientes, né, tem vários requisitos para entrar, tem várias, né, digamos assim, atitudes para que eles estejam sempre num determinado tratamento, de uma forma aderente, etc., né? No mundo real, isso não existe. O paciente, de fato, ele esquece de tomar medicamento, né? O paciente, de fato,
não chega no sistema de saúde, né? Então, tem um monte de coisa que acontece no mundo real. E quando você coleta tudo isso que acontece no mundo real, você consegue, de fato, entender quais são as consequências disso, né? O que isso implica em qualidade de tratamento, o que isso implica na parte econômica de todo o sistema de saúde, etc. Então, a gente começou a fazer vários projetos de evidência no mundo real, alguns dos quais pro bono, né? Então, a gente faz isso pelo bem do sistema e, obviamente, a gente também trabalha para as diversas indústrias para que isso seja argumentos, né, com os pagadores do que vale a pena e o que não vale a pena. E, ao mesmo tempo, a Abrale, na preocupação dela de melhorar, né, todo o atendimento, né, todo, digamos assim, o esmero do sistema de saúde, como que os pacientes podem ser melhor tratados, acabou coletando uma série de dados sobre pacientes que tem uma riqueza muito grande, né? Então, sistematicamente, uma informação que pode ser, sim, usada e pode ser convertida para uma coisa interessante que seja uma agenda, o pessoal gosta de falar de agenda positiva hoje em dia, né? Mas que seja uma agenda positiva do sistema de saúde. Então, o que a gente fez? A gente, juntos, né, usando essas bases de dados que a gente tem, usando as bases de dados que a Abrale tem, e coisas que existem publicamente, né, o DataSUS, por exemplo, publicamente, o que dá para fazer com isso, né? Então, a gente trouxe aqui um caso específico, que é o caso que eu vou citar mais à frente, né? Só para complementar, né, a questão toda a parte de evidência do mundo real, ela começa com o dado do mundo real, né? E o dado do mundo real passa, obviamente, pelo paciente, que muitas vezes se esquece que ele existe no sistema, né? Então, toda vez que o paciente ele vai para um hospital, toda vez que ele vai para uma consulta, né, toda vez que ele entra numa farmácia, etc. e tal, ele está gerando dados, né? E esses dados são os dados do que acontece efetivamente. Bom, a gente trouxe, então, aqui uma análise específica, como eu falei, de púrpura trombocitopenia idiopática, que vou começar a falar PTI, né, mais simples, e o que a gente conseguiu fazer nesse caso especificamente, né? Primeiro, a gente tem dados hoje do DataSUS, né? O DataSUS é uma base pública, né? Não necessariamente muito simples de se trabalhar, mas ela existe, né? E capta dados através de vários subsistemas, né? Então, aqui eu trouxe, não vou ficar entrando em detalhes, mas tem vários sistemas do DataSUS, várias camadas de informação, das quais uma, especificamente para esse tema, a gente usou, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, onde a gente conseguiu, dali, sacar, para esses pacientes de PTI, os dados de consumo de medicamento e alguns procedimentos por APAC, né? Que é a autorização de procedimento de alta complexidade, que, digamos assim, é um trâmite necessário para o acesso a certos medicamentos e certos tratamentos, né? Então, a gente usou especificamente para esse projeto o CIA. Muito bem. O que é o caso, então? Então, a gente pegou esses pacientes com PTI, né? E a gente queria entender como que eles entendem, o que eles entendem da doença, como todo esse processo de diagnóstico ocorreu e quais são os aspectos, né, de diagnóstico diferencial, o acesso e eficácia do tratamento, né? O que é a amostra? E a amostra aqui, eu digo da amostra que veio da Abrale, né? Foram 300 pacientes com PTI, coletados de maio a junho de 2014. Né? Esses pacientes, eles são todos anonimizados, a gente não sabe quem eles são, mas é uma base que aí vocês vão ver o que a gente fez, cruzando isso que a Abrale conseguiu coletar, com o que a gente tem de bases públicas, né? Primeira coisa interessante, né? Começar a entrar em um monte de gráfico aqui, mas o que vocês veem à esquerda é a amostra de pacientes de PTI que estão no DataSUS. São 933 pacientes, que não é nem amostral, né? Na verdade, isso é dado transacional, então, o que de fato estão no DataSUS. Esses 933 pacientes, a distribuição de faixa etária e distribuição de sexo. E, do lado direito, a amostra da Abrale, que é uma amostra realmente bastante significativa, né? 300 de 900 reportados em DataSUS. E a primeira coisa interessante para ver é como essa amostra ela é aderente ao que está no próprio DataSUS, ou seja, ela é bem representativa. Vocês veem até
pelas faixas etárias, né, e a manifestação da doença, como isso é aderente. Então, a gente está pegando toda aquela parte na infância e toda aquela parte na vida adulta do PTI, né, de uma forma muito similar ao que o DataSUS capta em base transacional. Aqui a estatística de como que dentro do DataSUS os casos de PTI foram sendo logados, né, como que eles foram aparecendo nessas bases, e, portanto, o número de pacientes que estava em tratamento, né, distribuição regional, Nordeste, Sudeste, etc. E a gente vê o seguinte, de 2010 a 2014, 2.000 pacientes, é bastante coisa, né, para uma doença desse tipo, que, aliás, eu não falei, né, mas de uma forma bem resumida, é uma doença que é uma doença autoimune, né? Ela é diagnosticada por exclusão, que ela destrói as plaquetas do sangue, né? Então, ao destruir as plaquetas do sangue, tem uma série de sintomas relativos à coagulação, né? Então, aquelas marcas na pele, petecas, etc., por conta dessa destruição de plaquetas, né? Então, ela não é uma prevalência baixa, né? E a gente pode ver aí que é uma massa de pacientes que tem crescido muito, tá? Então, 46% de crescimento de 2012 a 2014, com uma taxa anual de crescimento composta, né, que está aqui escrito lá, muito alta até, né? Se a gente pega isso aí de 2010 a 2014, são taxas relativamente altas. Muito bem. Esses pacientes estão distribuídos no Brasil inteiro, existe uma concentração alta em São Paulo, né? E por quê, né? Tudo leva a alguns questionamentos, né? Por que isso está em São Paulo, né? Na verdade, tudo pode ser relacionado a, primeiro, a questão de o próprio acesso, né? Acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento. Infelizmente, isso é uma realidade do sistema, né? Em vários lugares, sequer se chega a diagnóstico de muitas coisas, e quanto mais de que isso seja incorporado num sistema de dados desse tipo. E também pode ser reflexo até de referenciação a outros centros de tratamento, né? Muito bem. Aí a gente começa a ver que interessante como a gente consegue pegar dados que não estão no DataSUS, né? Porque o DataSUS ele vai pegar uma série de transações mais frias e não vai se preocupar com algumas sutilezas, que quando você pega base de dados de paciente, né, o que você consegue tirar disso? Como a Abrale sistematicamente faz essa pesquisa, né, de reporte do paciente, de sintomas, o que ele sentiu, por onde ele passou, em que médico que ele foi, etc. e tal, a gente consegue uma riqueza de camadas de dados bem interessante. Então, primeiro aqui à esquerda, vocês veem o tempo que se demorou para buscar um médico. No azul escuro, a gente está vendo os casos mais rápidos, né, até 2 dias. Então, você teve uma manifestação lá que não é comum, né? Você foi para o médico, foi rápido. Tem o pessoal que demora até 1 mês, tudo bem, ainda aceitável, mas aí começam aqueles problemas da saúde, né? De gente que demora muito tempo para chegar lá, né? E quando a gente pega aqui na parte direita a faixa etária, né, do diagnóstico de vários tipos de sintoma, como que esses sintomas se distribuem pelo tempo em relação à faixa etária, né? Então, quando se manifesta no indivíduo mais jovem, existe um diagnóstico, existem sintomas diferentes do que quando você tem faixas etárias mais elevadas. E essa é uma riqueza de dados que você só tem por conta de ter uma base de dados específica do que o paciente reporta. Aqui também é outra coisa interessante, aí você começa a tirar algumas coisas que vão ajudar o sistema, né? A primeira dessas é quantas consultas foram necessárias para que o paciente chegasse ao diagnóstico. Então, vocês veem que tem uma predominância de 2 consultas, que não é de todo ruim, né? E por que isso? Quando você vê no gráfico direito, eu sei que a letra está um pouco pequena, mas você vê o seguinte, bom, a maior parte da entrada do sistema ocorreu pelo clínico geral, mas depois esses pacientes foram parar na segunda consulta, majoritariamente no hematologista, né? E é onde o diagnóstico de fato ocorre. Então, na verdade, quanto mais rápido o paciente chega no hematologista, mais rápido o diagnóstico ele é feito. Aí a gente vê
o quão interessante é o cruzamento das duas bases de dados, né? Então, se você pega do lado esquerdo o que sai do DataSUS, do lado direito o que vem dos dados que a Abrale coleta dos pacientes. Então, quando você olha o DataSUS, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aquilo que o DataSUS ele registra. E o que ele registra? Como eu falei lá no começo, a gente pega aquelas bases de dados do CIA. Então, o DataSUS registra por APAC, né, que foi aquele procedimento que você pediu autorização. Não é tudo que é registrado, porque nem tudo está nesse âmbito da APAC. Né? Então, quando você pega a base do SUS, você vê o seguinte, olha, em que tratamento que eles estavam? Você vê o quê? Que eles estão em imunoglobulinas, azatioprina, etc. e tal. Ok, isso está registrado. Quando você vai para a parte direita, o que a Abrale capta, com o paciente relatando, você vê que a vida não é só isso, né? Que os pacientes, muitos deles estavam em corticoide. E esse dado foge quando você pega a DataSUS. E é importante você ter essa complementação de dados, porque isso tem toda uma consequência de analisar o que está acontecendo. Por que o corticoide não é pego? Porque o corticoide é saúde básica, né? Ele é pego numa dispensação mais dispersa, em que você não tem todo esse registro que te possibilita manipular esse dado. Então, você vê como essas duas bases elas se complementam e dão um enriquecimento do que a gente enxerga. E aí, vamos entrar nos gráficos um pouco mais chatos aqui, complicados. Quais são as consequências, né, de tratar com uma coisa ou tratar com outra? Então, a gente vê o seguinte, né, a remoção, a esplenectomia aqui, a remoção do baço, ela ocorre, logicamente, em primeira linha em 0% dos casos, em 23% dos pacientes fazem isso com uma segunda linha, sendo que o que esses pacientes usavam quando estavam na primeira linha? Quando estavam na primeira linha, majoritariamente corticoide, né? Que a gente só sabe por conta da base do Abrale. Quando ele vai para a terceira linha, quem que eles usavam em primeira linha? Majoritariamente corticoide e, na segunda linha, as imunoglobulinas, né? E assim por diante, até que chegue o procedimento seja mais predominante em quarta linha, sendo que o paciente passou por corticoide, passou por imunoglobulina e passou por outros tratamentos. Né? Quando você vê outro procedimento, a gente está falando de procedimentos relativamente caros até para o sistema. Né? Quando a gente vai para o rituximab, né, que também digamos assim, é uma medicação cara, a gente também, obviamente, tem muito menos pacientes que acabam nesse tipo de tratamento, né? Mas onde eles estavam antes? Eles estavam basicamente em corticoides e imunoglobulina. E por que a gente precisa desses dados? Né? A gente precisa desses dados para entender a consequência de novos tratamentos. Né? Não existe ainda uma casuística grande nas bases de dados para a gente entender o que os novos tratamentos estão trazendo. Existem drogas novas, né, que na verdade, cuja função não é como a doença imune, né, as drogas que vocês estão vendo aqui, elas evitam que o organismo destrua as plaquetas. Né? As drogas novas estimulam a produção de plaquetas. Então, como que a gente vai rastrear ao longo do tempo o que de fato está acontecendo? Seguindo essas bases de dados. Né? Essas bases de dados que vão dar toda essa evidência e toda essa consequência econômica do sistema de introduzir as drogas novas. Então, a gente, fazendo esse trabalho, a gente está preparado para enxergar o que essas drogas novas podem trazer. Né? Muito bem. Só para concluir, então, um pouco dessa, a gente está aqui, lógico, a gente se focou um pouco mais nessa parte, um pouco mais de consequências para o sistema, que tem uma consequência econômica muito forte, mas até a questão de diagnóstico, como o diagnóstico ocorre, o que o paciente entende da doença, também está nessas bases de pacientes, né? Que mostram se existia conhecimento prévio da doença, como que esse conhecimento ocorreu depois do diagnóstico, por onde vem a informação, que também é muito útil. Né? Isso aqui é muito útil para questões de conhecimento, né? De awareness, como que o pessoal está acostumado a falar da doença. Isso tudo também é extraído das mesmas bases de dados. E o que a gente enxerga dessas colaborações, né, de dados? É a questão de que a gente está integrando múltiplas bases, como a gente mostrou agora, a questão de que você pode ter prismas distintos, né, e o prisma do paciente é um prisma distinto da perspectiva fria dos dados transacionais, e a questão de toda essa humanização da voz do paciente, que ela não é ouvida quando você olha em dados de sistema público. E é isso, né?
Bom, eu sou o Cepeda, na verdade eu represento o IMS aqui no Brasil, mas na verdade o especialista aqui é o André Ferraz, os contatos estão aqui, e a Ellen da Abrale também, os contatos estão aqui. Tá? Muito obrigado. Cepeda, muito obrigado pela tua apresentação. Antes de chamar a Merula, eu queria lembrar só que vocês podem estar acompanhando tanto esse painel quanto os demais painéis nas redes sociais através do hashtag Movimento TJCC, então, para postar ou para acompanhar. E agora eu queria passar a palavra para a Merula, que é presidente da Abrale e da Abrasta, vai contar algumas iniciativas que a Abrale está fazendo também. Merula, por favor. Então, eu queria agradecer muito, falar que é um prazer, Geraldo, estar aqui fazendo parte desse painel. Obrigada por terem aceito o nosso convite para a gente estar aqui discutindo algumas ideias de inovação e como também as parcerias podem estar agregando. Então, agradecer aqui os nossos parceiros, o Fábio, o Maurício e o Tiago, que não por acaso estamos juntos aqui no painel, né? O que eu vou apresentar hoje é o lançamento de uma iniciativa recente da Abrale, que é o Observatório de Oncologia. Do que se trata? Antes de entrar um pouquinho nesse projeto, que é um projeto que está sendo gerenciado pela Ellen, então, queria estar agradecendo todo o empenho dela nos últimos meses para que a gente pudesse oficialmente lançar aqui no Congresso. Eu queria falar que tudo isso, todo esse trabalho da Abrale, do nosso envolvimento nessa causa, começou da nossa reflexão da importância da informação para que você tivesse acesso a um tratamento adequado e a melhor qualidade de vida. Então, sabendo que se a gente conseguir esclarecer as pessoas, esclarecer os médicos, é sim possível que a gente possa ter sucesso nos tratamentos e uma plena vida. Então, só contar rapidamente, eu, com 2 anos, fui diagnosticada com talassemia major, é uma doença hereditária de origem grega, que os meus pais são gregos. E, Tiago, eu sei muito bem a importância da doação de sangue, porque eu tive mais de 2.800 e poucas transfusões até a presente data. Então, realmente, eu acho que para a gente conseguir continuar isso, foi muito importante o engajamento dos meus pais na busca sempre de informação, de dados, para que a gente pudesse continuar, né, a luta, e principalmente esse empenho de engajamento dos outros, para que a gente pudesse, então, ter o sangue, ter acesso ao tratamento adequado. Então, isso já está no DNA, essa busca pelo engajamento. Foi assim que, em 2002, surgiu a Abrale, numa reunião de aproximadamente 80 pacientes, né? Deixa eu ir um pouquinho aqui. Então, em 2002, surgiu a Abrale. Nós nos reunimos, eu e mais outros 80 pacientes, né, de diversas doenças oncohematológicas, com o objetivo de divulgar essas informações e ampliar o acesso e auxiliar mais de 21.000 pessoas que são diagnosticadas todos os anos com algum tipo de doença oncohematológica. E o nosso objetivo, ao criar a Abrale, foi realmente garantir que todos os pacientes que tivessem um diagnóstico de um câncer hematológico tivessem acesso à oportunidade a ter um tratamento adequado, né? Então, o nosso compromisso diário de fazer o que é possível, de fomentar colaborações para que, de fato, impactem na ponta onde o paciente está sendo tratado e assistido. E a gente faz isso através de alguns pilares. A gente colocou aqui 4 pilares condensados em 3, e falar para vocês um pouquinho desse trabalho rapidamente. Então, na parte, inicialmente, então, escutando o paciente, entendendo as suas demandas, para que a gente possa, então, atender às suas necessidades, não só com informações, apoio jurídico, assistência médica, assistência do psicólogo, de outros profissionais da área multidisciplinar, e todas as suas necessidades sociais nesse braço de acolhimento. E não só esperando os pacientes entrarem em contato com a gente, mas ativamente fazendo essa busca de pacientes nos hospitais que tratam doenças oncohematológicas no país. Hoje são 282 hospitais e a Abrale
tem autorização e parceria para estar em torno de 80 hospitais. Então, é uma amostra importante, representativa. Atualmente, além da nossa sede em São Paulo, nós estamos presentes em 13 capitais. E, no nosso registro, desde, então, da fundação da Abrale, foram registrados e atendidos 25 mil pacientes. Esses pacientes, de alguma forma, utilizaram algum serviço da Abrale, e por isso que a gente tem os dados deles. E aí que começou o nosso desafio. Olhando para essa base de dados, a gente sabia que a gente tinha uma riqueza importante, mas não tinha o conhecimento técnico de conseguir, através desses dados, ter informações inteligentes que pudessem impactar nas políticas públicas da forma que a gente quer, né, e ainda deseja, e ter um pouco também para sensibilizar os médicos, mostrando nas pesquisas não só a visão do médico, mas também a visão do paciente em relação à situação. Foi aí, então, que a gente começou um trabalho de pesquisa, né? Não só olhando para esses... Então, a gente faz, por exemplo, pega uma amostra de 1.800 pacientes de uma determinada doença e faz ligações para essas pessoas para entender mais detalhadamente todo o processo. Como foi o diagnóstico, quais médicos que ele procurou antes, quais eram os sintomas, enfim, quais foram os entraves, como isso impactou na sua qualidade de vida, o que ele mudou na rotina, que tipo de profissionais foram importantes dentro desse processo. E a partir desses dados, então, a gente observa, né, o que está acontecendo e gera algum tipo de conhecimento, e a gente já teve algumas publicações científicas falando, né, da qualidade de vida. Por exemplo, esses 2 artigos, um era sobre qualidade de vida na leucemia mieloide crônica, e o outro era a respeito a percepção do paciente quando ele recebeu o diagnóstico e como isso afetou também a sua saúde, a sua qualidade de vida. E esses artigos são publicados em revistas científicas, com a ajuda também do nosso comitê científico, mas todo o trabalho da pesquisa é realizado pela equipe da Abrale, na nossa sede, e a gente que faz as ligações e esse acompanhamento. Foi então, nesse momento, né, das pesquisas, que a gente também tentou transcender esse conhecimento interno e buscamos conversar com o André, né, e com a AMS, para saber de que forma que eles que têm esse know-how tão grande, né, em análise de dados, como que eles poderiam também ajudar a gente a olhar de forma mais organizada ou sistematizada para os dados que a gente estava produzindo. O último pilar aqui, antes de entrar no nosso observatório, é o nosso pilar de políticas públicas, né, que faz parte a iniciativa também, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é o nosso esforço, desde o momento da fundação da Abrale, de incidir nas políticas públicas e sensibilizar o governo para as demandas dos pacientes, apresentando o gargalo que a gente tem entre a lei, que é muito bem estruturada, e a prática, o que de fato está acontecendo nos nossos centros de tratamento. As nossas demandas, então, acabam surtindo efeito, porque eu acho que é uma forma de você levar a bandeira das necessidades e de alguma forma, a gente tem conseguido ampliar a cobertura do SUS em relação a medicamentos, exames que foram inseridos no sistema, também na Agência Nacional de Saúde, que são os planos de saúde, vários exames, o transplante de medula óssea também agora está sendo coberto, drogas orais e outras ações que são feitas em colaboração, não só a Abrale, mas em colaboração com outras organizações que também defendem os direitos dos pacientes. E aí, então, um exemplo, né, dessa autorização, por exemplo, no site oficial do INCA, o registro que, quando foi autorizado o pagamento de um medicamento específico para linfoma,
o próprio INCA registra aqui, atendendo a demanda da Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, e todos os dados e as evidências que a gente conseguiu coletar e organizar através dessas conversas com os pacientes. Então, para ver como essa questão acaba impactando. Então, continuando essa nossa busca de articular os parceiros, de buscar forças que pudessem ter uma sinergia para que a gente conseguisse ter um impacto maior, a gente convidou, então, várias organizações para criar o movimento Todos Juntos contra o Câncer, desde o ano passado, e é uma colaboração entre mais de 50 instituições. Vocês estão aqui no Congresso, vocês têm a oportunidade de encontrar os representantes de várias delas, e é muito importante e interessante dar evidências aos trabalhos maravilhosos desenvolvidos por cada um desses grupos. Então, eu acredito muito fortemente que a colaboração traz sinergia e que a gente consegue trazer mais evidência para a nossa causa, articular novas colaborações que são benéficas para cada um de nós, né? Então, se a gente conseguir cada vez mais entender, compreender e assimilar que a colaboração é o caminho, a gente vai, com certeza, reduzir as barreiras que são enfrentadas pelos quase 570 mil pacientes diagnosticados todos os anos no Brasil. E o objetivo, ao criar o movimento Todos Juntos contra o Câncer, além da defesa dos direitos, era conseguir monitorar o cumprimento das leis, divulgar os resultados, reunir os líderes, evidenciar essas boas práticas, desenvolver projetos colaborativos e, principalmente, ampliar o diálogo entre diversos stakeholders, né? Que, por exemplo, a IBM não estaria aqui numa plateia trabalhando com o câncer se não tivesse sido também convidada para fazer parte desse diálogo e nos ensinar o que está sendo feito na área da tecnologia, que certamente, em algum momento, vai impactar a gente. Então, antes que seja tarde, vamos se inserir nesse diálogo agora e entender o que é o Watson daqui a pouco. E aí, então, depois de todo esse trabalho, né, que foi feito ano passado, aqui desde o ano passado, com o Congresso TJCC, nós conseguimos consolidar a declaração para melhorias da atenção ao câncer, e aí faltava um elemento para que a gente pudesse monitorar o que, de fato, a gente está avançando ano a ano. Então, ok, a gente tem uma declaração com as demandas que a gente quer para o governo, a gente está falando o que a gente está pedindo, eles estão falando o que estão fazendo, mas, de fato, como que isso vai ser acompanhado para que a gente tenha certeza que a gente está avançando? Então, foi nessa inquietação que a gente, então, contratou a Ellen para gerenciar essa área e consolidar os dados e ficar de olho, monitorando o que está acontecendo dentro do que a gente tem como objetivo, que é a implementação da Política Nacional de Controle e acho que é Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, hoje, oficialmente, aqui para vocês, o seleto grupo de amigos, lançamos esse observatório de oncologia e eu quero falar do que se trata. Então, sintam-se privilegiados de ficar sabendo à primeira mão, antes até dos jornalistas, que a gente está lançando com vocês. Muito bom, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Então, trata-se de uma plataforma online, dinâmica, que vai estar monitorando os dados e compartilhando informações relevantes da área da oncologia gratuitamente para quem tiver interesse de conhecer. Então, o que a gente está fazendo? Pegando dados, transformando dados que são coletados pelo governo, pela Abrale, enfim, por qualquer um, que são dados abertos, em informação. Tá? Sempre, quando a gente participa dos congressos, a gente fala assim, olha, em relação aos dados dos Estados Unidos, a gente estima que no Brasil a gente deve ter tal coisa.
Com os dados da Europa, a gente estima que no Brasil está acontecendo isso. E a gente sempre critica que o Brasil não tem dados. E eu aprendi no nosso conselho, com o Geraldo e com o professor Bresser, que dados existem, então a gente não precisa criar outros dados. A gente precisa aprender a analisar os dados. Então, o Fábio depois vai explicar melhor para a gente como aprender a analisar cada vez melhor esses dados. Ontem ele deu uma primeira pincelada falando do Casablanca, né, da computação cognitiva, mas hoje o que a gente tem? A gente já tem várias plataformas que registram os nascimentos, registram os novos casos de câncer, registram os óbitos por câncer, os atendimentos hospitalares para qualquer tipo de doença, né? As internações, o monitoramento dos estabelecimentos da saúde. Então, nós pegamos todas essas plataformas que têm dados abertos para começar a coletar esses microdados, né, que cada linha é uma pessoa, alguma coisa aconteceu, compilar esses dados, indicadores de interesse, analisar e estruturar essas informações, compartilhar. Então, depois que a gente analisar e estruturar essas informações, elas vão estar postadas ali no nosso observatório. E daí cada pessoa ela vai poder fazer o download de gráficos, fazer outras análises que tenha interesse, pelo mapa, pelas figuras. Eu vou mostrar algumas telas para vocês verem que vai ser muito intuitivo. Então, a gente vai fazer essa primeira análise e depois vai possibilitar para o usuário, quem tiver interesse, de fazer os filtros necessários. E se a pessoa quiser saber mais detalhadamente sobre o assunto, daí ela também vai poder encomendar para a nossa equipe, para a equipe gerenciada pela Ellen, outras informações e outras perguntas, que daí assim, não vai ser gratuito, vai ser um trabalho que a Abrale vai utilizar para trazer mais recursos para manter todo esse sistema, né? Então, aqui, eu sei que vai ser difícil vocês verem o que está escrito em cada um dos gráficos, mas, assim, o que o primeiro gráfico mostra são os óbitos no Brasil, são as causas de óbitos, e essas causas, você, então, vai lá e faz um filtro por câncer, né? Por exemplo, quando você filtra por câncer, a gente percebe que tem 193 mil óbitos por câncer por ano, o que significa 529 por dia e 22 por hora. Então, assim, vocês sabiam que morrem 22 pessoas por hora no Brasil de câncer? Não, né? Eu também não. Então, quando a gente faz essa análise, eu fiquei, né, admirada. E daí você pode, a partir dessa plataforma que vai estar aberta, lá já organizado, já que a gente já sabe esses dados que eles trabalharam, você vai lá por um filtro e fala assim, eu quero saber de câncer de mama, exatamente quantos, ou de pulmão, ou de leucemia, né? E daí você tem o gráfico ao lado te mostrando os óbitos por tipo de câncer. E daí, se você quer ir mais especificamente por cidade, daí você também vai no mapa e daí vê pela sua cidade e os óbitos pela cidade. Não só os óbitos, mas também as incidências, as internações, os gastos. Então, vão ser várias informações que você vai poder observar, filtrar e fazer as suas análises para ampliar o seu conhecimento e nos ajudar a gente construir, então, mudanças baseadas em conhecimento. Conhecimento que estava desorganizado e que, de alguma forma, então, o Observatório da Oncologia traz de uma forma mais simplificada para ser utilizada para quem tiver interesse, né? Quem são essas pessoas que podem ter interesses, né? São os pacientes e os familiares? Sim, possivelmente. Os profissionais da saúde? Espero que sim, porque, obviamente, vai ampliar o conhecimento deles. O setor público, né, o Ministério da Saúde, apesar da gente ter contratado a Ellen do Ministério da Saúde, não pedia essas análises. Tinha os dados, mas eles têm tantas demandas para pedir, então, obviamente, agora muito mais organizadinho, a gente pode estar levando para o Ministério da Saúde, para secretarias estaduais, municipais,
essas informações, hospitais, enfim, setor público, privado, terceiro setor, a mídia, né? Quando a gente vai falar das dificuldades enfrentadas na oncologia, nada melhor do que embasar essas demandas com alguma informação concreta. Então, utilizem isso para suas regiões. E, obviamente, também os pesquisadores, universidades, etc. Para que a gente pudesse, então, avançar nesses propósitos, foi muito importante a parceria aqui, não só com todos os grupos que atuam na oncologia, com a IBM, com a MS, e a gente queria aqui agradecer, né? Estou acabando. E eu quero falar o seguinte, que com a transformação social tem como objetivo influenciar na tomada de decisão, mas é muito importante a gente se basear em evidências para que a gente possa monitorar essas políticas e realmente ter a questão do controle social que a gente tanto almeja, né? Então, quando você tem conhecimento, é mais fácil. E facilitando o acesso a dados, com certeza a gente vai estar diminuindo as lacunas, facilitando, né, diminuindo a lacuna entre a evidência e a tomada de decisão, melhorando a eficácia das políticas públicas, dos programas sociais e, sem dúvida, impulsionando e fortalecendo o controle social. Essa plataforma é interativa, gratuita, online, os dados são 100% abertos, né, e dinâmicos. Pegamos os microdados, temos a colaboração, a abrangência nacional e todos esses dados e essa plataforma vão nos auxiliar monitorar as demandas que a gente está falando na nossa declaração. Então, se as internações, a gente vai ter um reflexo nas internações, na mortalidade, no tempo do diagnóstico, no estagiamento do câncer, todos esses indicadores que vão estar sendo coletados no observatório vão auxiliar a Abrale e o nosso Conselho Consultivo do Todos Juntos contra o Câncer a monitorar o que, de fato, está acontecendo em termos de decisões políticas e implementação dessas políticas no Brasil. Então, eu queria agradecer, deixar o site para vocês, que na segunda-feira já deve estar no ar, né, com todos esses detalhes. E qualquer dúvida, falem com os especialistas, a Ellen, o Bruno, que estão aqui. Estou à disposição também. Obrigada. Merula, parabéns por mais essa iniciativa. E eu posso fazer um depoimento pessoal que, nesses 6 anos que eu tenho estado próximo da Abrale aqui, o trabalho que a Merula vem fazendo à frente da Abrale realmente merece todo o meu respeito e a minha admiração. Antes de passar a palavra para o Fábio Gandur, que é o coordenador da área de pesquisa e inovação na IBM do Brasil, eu queria só lembrar para aqueles de vocês que ainda não tiveram contato com o aplicativo, existe o aplicativo do movimento, TJCC, você pode baixar em Android, iOS, e acompanhar todo o conteúdo do que está acontecendo em todos os painéis, fazer anotações em relação a cada um dos painéis, enfim. Então, dito isso, eu queria passar a palavra para o Fábio. Então, Fábio, bem-vindo. Obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo a gentileza do convite de estar aqui. Eu já fiz uma apresentação ontem, e quando a Ellen disse, não, mas a gente quer que você vá também no segundo dia, eu disse, olha, vai ser um pouco de overdose de Fábio Gandur, mas chegamos à conclusão que dava para correr esse risco, desde que o risco fosse controlado. Então, deixa eu ajustar algumas expectativas. Ontem a conversa foi assim, meio show de rock, né? Muito interativa, tal, sobe e desce, etc. Esse é bem assim o meu jeitinho, né? Tanto é que quando eu subi aqui e me vi disfarçado de executivo de multinacional, eu levei um susto, né? Eu não sou aquilo, eu sou isso. Tá ok? Mas, enfim, hoje a conversa é um pouco mais circunspecta, é mais técnica, porque nós temos que abordar esse fato, né, baseado em toda a teoria que eu compartilhei com vocês ontem,
sobre o que é computação cognitiva, tá? Existe um fato baseado nessa teoria. E esse fato é uma solução. Essa palavra é perigosíssima, muito usada por pessoas do mundo de tecnologia. Uma solução. Quando a gente fala uma solução, isso implica que alguém tem um problema, né? Vendedores usam muito essa palavra. Ah, eu estou te trazendo uma solução. Pô, cara pálida, você está me trazendo uma solução? Você parou para pensar no meu problema antes de me trazer a solução? Mas, enfim, oncologia lida com um problema chamado câncer. Aqui nós estamos todos juntos, reunidos, para tentar resolver, ou pelo menos minimizar, tá? A ação desse problema chamado câncer. E, para isso, baseado em toda uma teoria, em toda uma fundamentação de computação cognitiva, que começou a ser construída em 2003, tá? Existe uma solução chamada Watson Oncology. Moçada, eu pensei muito se eu trazia para cá esse conteúdo em português e em inglês. Ontem eu fiz toda a minha apresentação em português, tá? Mas hoje os slides vão estar em inglês. Eu achei que era melhor deixar os slides em inglês. Aliás, eu também achei que era melhor fazer uma outra coisa que eu vou compartilhar com vocês já já. E isso é para dizer algo que diz respeito a essa solução. Ela só fala inglês, tá? E aí, Merula, em algum momento nós vamos ter que pensar para decidir se é melhor fazer ela falar português ou se é melhor a gente continuar falando inglês com ela, tá? Eu não tenho conhecimento de causa o suficiente para tomar essa decisão. Bom, então os slides vão estar todos em inglês. Eu estava vendo a apresentação do Cepeda e eu fiquei imaginando, né? Que coisa. Ontem eu citei o Ambroise Paré. O Ambroise Paré é um médico que viveu entre 1510 e 1590. Se você for procurar alguma informação do Ambroise Paré, você vai ver uma coisa estranha, porque ele é definido como um cirurgião barbeiro. Ele era cirurgião, tá? Mas também era barbeiro. E ele é considerado, pelos historiadores da medicina, como o mais ousado, inovador na área médica. O Ambroise Paré fez coisas fantásticas, tá ok? Como cirurgião barbeiro. Algumas coisas fantásticas que ele fez foi como cirurgião, outras foi como barbeiro. Aí foi passando o tempo, né? Quando eu iniciei a minha carreira de médico, o grande agente modificador e inovador na área de saúde no Brasil chamava-se SEMI. Alguém se lembra do que vem a ser isso? Não, né? Provavelmente não. Tá? SEMI era Central de Medicamentos. Era um órgão do governo que dava medicamentos gratuitamente para a população. E isso era uma grande inovação. Hoje, a IMS é um agente de inovação e de transformação, mas ela não é nem um salão de barbearia, né? E nem distribui medicamentos. A IMS trabalha com dados, tá? A IMS nasceu em 1954, tá ok? Eu tinha 2 anos. Quem já fez uma conta rápida, não precisa de calculadora, descobre que eu tenho 63, tá? E aí, é daqui para frente, né, nessa trajetória de inovação, Ambroise Paré, vários séculos, SEMI distribuindo medicamentos, outras tantas décadas, e a gente chega em lida com dados, que a gente agora caminha na direção de uma outra inovação, chamada computação cognitiva, aplicada ao mundo da oncologia e consolidada num produto comercial chamado Watson Oncology. Tá ok? Bom,
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou ali para aquele pódio, tá? E eu vou apresentar para vocês o terceiro Fábio. O primeiro Fábio é esse que existe muito pouco, que vocês viram lá no slide. O segundo Fábio é esse aqui, que conversa com vocês de forma interativa. O terceiro Fábio é o cientista que vai ali fazer uma preleção, tá? Como se eu tivesse num congresso científico, tá ok? Inovação, a filosofia ensina. Aliás, filosofia é muito útil, inclusive para a medicina. A filosofia ensina que um conceito faz sentido se o seu extremo oposto faz sentido. Tá? Por exemplo, qual é o extremo oposto de melhoria contínua? Pioria contínua, né? Algo piora continuamente. A gente fica pensando, será que é possível algo piorar continuamente? É só pensar no Congresso Nacional. Né? Então, inovação faz sentido se o seu extremo oposto faz sentido. E o extremo oposto de inovação seria envelhação. Tá? Então, algo que pode ficar velho pode ser inovado. O que não pode ficar velho é mais difícil de ser inovado. Então, nós vamos, hoje, falar do Watson Oncology. A informação mais importante desse slide, aliás, acho que dessa apresentação inteira, é isso aqui que é meu e-mail. Tá? Eu demoro para responder. Tá certo? O meu footnote está escrito, seja paciente, porque responder e-mail não é a minha prioridade. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual era a outra novidade que eu queria comentar com vocês? Eu preparei uma série de versões dessa apresentação, mas eu cheguei à conclusão que eu deveria usar uma versão ligeiramente modificada, que eu já usei anteriormente, tá? Para explicar, esse foi um desafio terrível, explicar dentro da IBM, para os executivos da IBM, que não são da área de saúde, tá? O que era o Watson Oncology, tá certo? É uma pedreira, tá? Tão grande quanto compactar esse conteúdo aqui em 15 minutos, mas vamos nessa. Então, o que eu tive que fazer foi mostrar para esses executivos, tá? Que existe uma evolução nas características da doença neste exótico país tropical chamado Brasil, onde num passado não muito distante, as doenças infecciosas e parasitárias eram muito predominantes, porque a gente tinha vetores, tá certo? Que disseminavam essas doenças e os hábitos que a população possuía em termos de cuidados sanitários, etc., não eram tão recomendáveis, mas a modernidade foi chegando e essas doenças infecciosas e parasitárias foram sendo substituídas por doenças causadas por trauma, tá? Nessa hora, eu não consigo evitar de perguntar para mim mesmo se daqui para cá a gente melhorou ou piorou. Tá? Eu sou um caipira legítimo, eu sou lá do interior de São Paulo, né? E vivi uma boa parte do meu tempo no Rio de Janeiro. Então, eu sou um caipira carioca, o que me transforma numa nova espécie que eu chamo de caipiroca. Tá certo? Então, na minha infância, a preocupação era com isso. Hoje, morando nesta metrópole inviável e tóxica, a preocupação é com isso. Tá certo? Bom, mas existe um outro grupo de doenças que substitui as infecciosas e parasitárias, que são as doenças degenerativas, né? Que a gente vai ter. Ah, vai ter. Tá? A gente vai ter artrose, a gente vai ter osteoporose, a gente vai ter esclerose, a gente vai chegar numa fase da vida que eu espero chegar até lá, que é aquela fase assim de tira o vovô do sol, põe o vovô no sol, tira o vovô do sol, põe o vovô no sol, até que um dia esquece o vovô no sol, ele vira torresmo e se transforma em flor. Tá ok? Então, esclerose, e a gente vai ter câncer. A gente vai ter câncer. Tá? Eu já comentei com muita gente que eu personifico, este corpinho envelhecido, que ainda dá um caldinho, tá? Eu personifico
a definição moderna da patologia câncer. Porque eu tenho câncer, mas eu não estou com câncer. Tá certo? Só que eu tenho um defeito no DNA que me empurra na direção de manifestações celulares que se multiplicam de forma descontrolada. Aí eu vou lá e dou um cacete nelas, e elas recuam. Daqui um pouco elas aparecem de novo. Tá? Então eu tenho que estar permanentemente preocupado com a futura inovação, com a próxima inovação que vai me ajudar a combater a próxima manifestação do meu cancerzinho de estimação. Tá ok? Muito bem. Aqui nós temos uma comparação que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito esclarecedora, que é o perfil de comportamento dessas doenças todas, infecciosa, acidente, degenerativa e o câncer, tá? O câncer tem uma característica peculiar por conta da sua interdisciplinariedade. O custo do tratamento do paciente é muito alto. E nessa hora, aqui entre nós, na intimidade da sauna, enroladinho na toalha, tá? Nessa hora, o paciente que tem câncer, ele não quer saber de política de saúde. Ele quer saber de medicina. Saúde é um conceito coletivo, medicina é um conceito individual. Saúde é algo que diz respeito a uma comunidade. Medicina é algo que diz respeito a mim, como indivíduo. Tá ok? Então, quando o meu cancerzinho de estimação volta, eu não quero saber da política do Ministério da Saúde, da Anvisa e da ANS e o escambau. Eu quero saber da tecnologia que eu posso contar para me tratar. Tá? Da mesma forma que eu faço isso, todos nós aqui vamos pensar desse jeito. E eu acho importante a gente levar no nosso movimento da inovação esse conceito, né? Que saúde é algo coletivo e medicina é algo individual. Tá ok? Para quem está são, falar do conceito coletivo é fácil, mas quando você fica doente, você quer saber da medicina, do conceito individual. Bom, então, a área de câncer está evoluindo muito rapidamente, né? Population Attributable Fraction é algo interessante porque desmistifica um pouco aquele conceito de que o patrimônio genético é o determinante soberano para o surgimento de câncer. Talvez. O que a gente tem notado é que a abordagem desse talvez é uma abordagem interdisciplinar. Eu tenho que trabalhar com prevenção, eu tenho que trabalhar com diagnóstico, eu tenho que trabalhar com tratamento, eu tenho que trabalhar com reabilitação. Aqui na parte da prevenção, tá? A grande inovação até o final da década passada era a genômica, né? Quando o Bill Clinton disparou aquela corrida do Craig Venter e daquela outra empresa pública em torno da decifração do genoma, tá? A gente achou que aqui a gente ia resolver o problema do câncer. Depois isso evoluiu para a metagenômica, resvalou para a metabolômica, e agora os pesquisadores estão estudando o exposoma. Tá? Exposoma é o seguinte: a que o seu patrimônio genético se expõe. Tá certo? Por exemplo, eu suspeito fortemente que o meu patrimônio genético foi exposto a alguma coisa que mandou de férias a minha P53. Tá? A proteína que ativaria, né, a minha capacidade imunológica de reagir contra certos tipos de célula. Alguma coisa no meu exposoma, tá? Mandou de férias a P53 e ela foi de férias lá para as ilhas gregas, lá da Merula, e nunca mais voltou, viu, Merula? Tá? Provavelmente eu fui fumante na juventude. Provavelmente tenha sido tabagismo. Mas eu não posso garantir isso, até eu não fui um fumante muito inveterado, não. Mas eu fui fumante porque era bacana ser fumante, né? Tá? Na época que eu era adolescente, era quase uma necessidade. Bom, esse cenário gera uma pequena confusão,
que é representada por essa expressão aqui. Esse cenário gera uma explosão combinatória no tratamento do câncer. Tá certo? Essa explosão combinatória vem de cada uma dessas setas: a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Cada uma dessas setas tem uma multivariedade, tá? Principalmente a seta do tratamento, que está representada aqui, ó. Ela é multidisciplinar, a intensidade é múltipla, os protocolos são múltiplos, as fases são múltiplas, a tecnologia é múltipla, o custo é múltiplo. Tá? Isso gera uma explosão combinatória. Tá ok? Que complicado. Bom, na medida em que a gente está lidando com uma máquina que produz cognição, tá? Essa cognição logo se orientou para a área de saúde. E aí surgiu a iniciativa de se colocar a solução cognitiva que a IBM criou sob a marca Watson na área de saúde, tá? Esse é um slide daqueles que ninguém lê, tá certo? Não dá para ler um slide desse, ele é muito denso, tá? Mas eu separei aqui algo que me parece extremamente importante, não dá para ler nessa tela, mas dá para ler naquela ali, tá? E nessa aqui também. Mais de 80% das informações armazenadas sobre a saúde dos pacientes é desestruturada. O conceito de dado estruturado e desestruturado é aquele que nós explicamos ontem, né? O exemplo que a gente deu de um arquivo com dados estruturados foi o extrato bancário, não há nada mais estruturado que um extrato bancário, e o exemplo que a gente deu de um arquivo não estruturado é a busca de uma receita de torta de maçã num engenho de busca tipo Google. A maioria das informações da área de saúde, em qualquer especialidade, é desestruturada, tá? É tipo torta de maçã. Obviamente, existem algumas informações, né, que são estruturadas. Por exemplo, um hemograma é estruturado. Hemograma, vou criar uma metáfora aqui, esclarecedora. Um hemograma é como se fosse um extrato bancário de um banco chamado sangue. Não é o banco de sangue lá do amigo que explicou agora há pouco, tá certo? Não é um banco de sangue, é de um banco chamado sangue. Ele emite um extrato bancário, que é o hemograma, que diz quanto você tem de crédito, quanto você tem de débito, quais foram as suas despesas, como os glóbulos brancos estão. Bom, então, num ambiente onde a maioria das informações é desestruturada, a computação cognitiva se aplica muito bem, e aqui dentro a explosão combinatória de oncologia se aplica melhor ainda. Com essa pequena preparação, apesar dessa tela que está dizendo que o meu tempo acabou, perfeito? Eu vou ignorar, se você me permitir, e vou me embora, tá certo? Eu não vou demorar muito mais não, tá? E aí, o que a gente concluiu, tá? Que o progresso humano é cada vez mais, tá, movido, cometeu um anglicismo aqui, drivado, né, empurrado por conhecimento especializado, o expertise, tá? Então isso acontece em uma série de áreas, culinária, tá? Gestão, tá ok? E inclusive em oncologia. Bom, aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem no início da minha apresentação, o exercício de produção de cognição a partir de uma máquina. Lembra da tecla B e da tecla W? Aliás, cientistas vivem de medição. Deixa eu fazer uma medição aqui. Quem estava na apresentação de ontem, mão para cima. Isso. Então, quem estava na apresentação de ontem, legal. Conta para a pessoa do lado que não estava, tá? Do que eu estou falando. Tá ok? Então, o exercício que nós fizemos ontem de cognição, né, com a tecla B e com a tecla W, é o que está aqui. Eu observo, eu interpreto, e avalio e decido. Isso aqui chama-se cognição, essa sequência.
Para que eu promova essa sequência, eu tenho que dar um dado, transformar esse dado em informação, entender a informação, ela gera conhecimento, e eu empurro o conhecimento na direção de um limite ainda desconhecido, e essa empurrada do conhecimento na direção do limite desconhecido é que é a cognição. Nós fomos com a tecla B, eu trouxe o dado, transformamos em informação, vocês adquiriram conhecimento. Quando eu tirei o B e perguntei o W, vocês empurraram o conhecimento do B para o W, tá ok? E geraram cognição. Então, o Watson me permite ampliar o meu conhecimento. Lembra de ontem, do cérebro em cima do pensador, da estátua do pensador, né? Então eu ponho um cérebro que aumenta a capacidade cerebral do pensador. Perigosíssimo isso. Tá? Mas é para aí que nós estamos caminhando. Porque de repente, sabe o que vai acontecer? O pensador da estátua do Rodin vai virar um apertador de botão. A única parte do pensador que nós vamos usar é esse dedo aqui. Aquele cérebro todo vem de outro lugar. No caso de oncologia, vem do Sloan Kettering Memorial Hospital. Tá? E eu peço desculpas, mas eu tenho esse atributo genético, eu tenho esse oxigênio numa posição alfa do meu DNA, que me faz virar a moeda do outro lado. Então eu analiso as coisas de um lado, depois analiso do outro lado. Isso é tão verdade que tem alguns colegas meus que dizem, olha, para essa reunião, pelo amor de Deus, não convida o Fábio. Tá? Porque se chamar ele lá, é capaz dele virar a moeda do outro lado. Bom, então, está lá o Sloan Kettering Memorial Hospital, que é o provedor do conhecimento oncológico, todos os protocolos, todas as regras de produção, que alimentam uma máquina cognitiva, que executa processamento semântico, em que língua? Hã? Em americano. Por quê? Não, eu estou falando sério. Porque o processamento semântico é muito específico da linguagem. Não é em inglês, é em americano. Tá? Que é o inglês falado nos Estados Unidos. Se eu pegar esse treco aqui e pôr lá na terra da rainha, não vai funcionar. Funciona até um certo ponto, mas depois começa a dar erro. Né? Principalmente se eu pretender interagir com essa máquina em linguagem natural. Daí, para eu ter esse treco funcionando legal aqui no Brasil, eu teria que ter um engenho que fizesse um processamento semântico habilitado em português brasileiro. Mas isso nós vamos ter que decidir depois, porque talvez o esforço é tão grande que vale mais a pena continuar conversando com ele em inglês americano. Tá? Esse slide está aqui, eu não tenho a menor ideia por quê, portanto eu vou pular ele. Tá ok? Para chegar nesse slide aqui, tá? E esse slide eu sei por que ele está aqui, para dizer que o Watson entende as condições do paciente, formula opção de tratamento, tá? E seleciona os planos de tratamento. Mas de uma maneira um tanto quanto incisiva, que eu resumiria numa frase em português do tipo, mata a cobra e mostra o pau. Tá? Porque ele vai criar um plano de tratamento baseado num protocolo, e se você perguntar para o sistema, por que você está fazendo isso? Tá? Sabe o que vai acontecer? Ele te puxa a referência bibliográfica inteira, atualizada até 15 minutos antes. E aí, Geraldo, a gente está lidando com uma coisa complicada na vida do oncologista, né? Porque como é que você vai conseguir lidar com a informação de 15 minutos antes? Você está no consultório, cara, você não consegue. Entendeu? A máquina consegue. Tá? A máquina consegue. Bom, o Watson Oncology absorve um patient case. E aqui vale alguma coisa que sempre valeu na gestão da informação. A chamada computaria pura e aplicada. Tá? Se você definir mal isso aqui, se você põe lixo, o que sai do outro lado é lixo. Então você tem que definir bem o patient case. Só que o Watson, ele tem um atributo muito chato, parece um professor,
né, o meu professor de clínica médica. Ele avalia o patient case e diz: o seu patient case não está bom. Está faltando isso, aquilo e aquilo outro. Volta lá. Tá? Na composição do seu patient case. E a máquina, nessa hora, ela é implacável. Tá ok? Ela é implacável. Se você não fornecer a informação que bem caracteriza o patient case, tá certo? Ela não vai para frente. Ponto final. Tá? E, obviamente, vocês não têm ideia de como eu sou chato. Eu sou muito chato. Né? Então, eu fui lá